Olá, pessoal. Então, eu quero falar um pouco com vocês sobre a parte da programação, tá? Como vocês podem estar trabalhando em casa, desenvolvendo seus projetos. Então, para fazermos a programação em casa, ou no ambiente que você tem acesso à internet, então você vai precisar aqui de abrir aqui o GDB Online, tá bom? GDB Online, então, o GDB Online. Nós vamos encontrar aqui um ambiente de programação onde você pode escrever seu código, pode debugar o código, pode executar seu código, verificar se tem erros e aprender a programar, tá ok? Então temos aqui o GDB Online. Você clica aqui no GDB Online. No meu caso ele veio direto para minha conta, tá certo? Mas pode ser que no seu caso não venha direto, né? E aí vai abrir talvez isso aqui, tá? Então é interessante que você faça um login, tá bom? Aqui por exemplo, no meu caso, como ele já reconhece aqui na minha conta do Google aqui, tá? Quando eu entro aqui, ele já entra direto aqui, tá bom? E o que ele abre é esse ambiente aqui, tá bom? A primeira coisa que você vai fazer quando abrir aqui, vai ver aqui, né, seu nome, tá? E aqui tem várias opções, né? Criar novo projeto, meus projetos. No caso aqui, meus projetos, se eu clicar aqui, ó, tem todos os meus projetos que eu criei. E se eu clicar New Project, tá certo? Ele vai abrir um novo projeto, tá? E eu preciso fazer uma coisa aqui, é selecionar a linguagem. Então você seleciona aqui a linguagem e automaticamente ele já mostra aqui o ambiente de programação na linguagem em si, tá certo? Essa é a primeira questão. Bom, aí se você quiser salvar o seu projeto, você vem aqui e bota Save, tá? Você bota aqui a sequência, vamos supor, sequência, sem acento, sequência 1. Tá reclamando aqui de quê? Tá certo, né? Sequência 2, ou 1. E automaticamente ele vai salvar aqui, sequência 2, tá? E toda vez você vai salvando aqui seu projeto, não esqueça, tá bom? Então o que ele mostra? Aqui tem C, tá? Não esqueça disso também. E nem de salvar. E aí ele mostra aqui, ó. Include, tá? Stage.h, que é a biblioteca que ele está usando, tá bom? E nós vamos aqui ao longo do curso inserir algumas bibliotecas, mas por enquanto vamos começar com apenas essa biblioteca. Onde você tem o Study.io, que permite você ter esse printf aqui, tá? Então o printf ele imprime essa mensagem na tela. Então se você executar aqui, ele está imprimindo, ó, Hello World, tá? Então se eu mudar a mensagem, se eu escrever outra frase aqui, sairá aqui embaixo também. Bom, a primeira coisa que eu quero que vocês aprendam é criar variáveis, né? Então, para eu criar variável, eu posso criar variáveis de diversos tipos, né? Então, nós vimos vários tipos de dado. O inteiro, vimos o char, o double, o float, o short, o unsigned, int, né? São vários tipos de dados. Então, nós queremos criar variáveis aqui. Então, bom, eu posso criar uma variável altura. Bom, se é altura, então eu não posso chamar de inteiro. Então, eu vou chamar ela de double, né? Então, altura, né? Pronto, criei aqui uma variável chamada altura, né? Bem, eu posso atribuir o valor da altura aqui, tá certo? 1.7, né? 1.7. Mas eu também posso atribuir aqui, né? Embaixo, tá certo? Eu posso criar assim, ó. Altura é 1.7, tá certo? E apagar, opa, e apagar aqui, né? Aqui eu já defini embaixo. Então eu posso definir numa linha só, ou eu posso criar a variável e definir aqui ela aqui embaixo, tá certo? E aí, bom, eu posso pedir para mostrar essa variável aqui na tela, tá certo? E para mostrar, como é que eu faço? Então eu boto print f, tá certo? Aspa dupla, e aí eu vou colocar, né? Minha altura é, né? Espaço, bom, eu quero escrever minha altura. Bom, então se eu quero botar o valor dessa altura, eu tenho que dizer aqui, ó. Saio daqui, boto vírgula, altura. Bom, só que para ela aparecer aqui deste lado,
né, para essa variável altura aparecer aqui do lado esquerdo, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que informar o compilador que eu estou querendo o retorno dessa variável. Então eu tenho que colocar alguns caracteres aqui importantes da linguagem, por exemplo, porcentagem. Bom, porcentagem D se fosse decimal. Mas como a altura é um double, é um float, então eu boto um F, tá certo? Boto um F, ponto e vírgula. Pronto. Então minha altura é, olha, isso aqui está sendo utilizado para quê? Para eu poder ler o valor dessa variável. E essa variável altura é do tipo double, ou seja, ela aceita números decimais. Tanto é que está aqui, ó, 1.7, tá certo? E aí eu vou executar aqui, tá bom? Então está aqui, ó, 1.70000. Então observe que minha altura é 1.700. Bom, posso escrever também aqui metros. Né? Bom, e aí você pode ir construindo, tá bom? O seu printf de acordo com o que você quer imprimir, tá? Então aqui eu criei um double. Bom, mas eu posso precisar de um inteiro, né? Int, idade, né? Então idade, vou botar, né, 35, tá certo? Então aqui, idade 35. Então eu posso também imprimir aqui minha idade, tá certo? Minha idade. E aí, bom, no caso aí, como é um inteiro, eu vou botar um D, ou um I, poderia ser. Então, e aqui, em vez de altura, eu vou botar a idade. Tá? Bom, a idade é aqui, tá? Muito bem. Observe que ficou tudo na mesma linha, tá certo? Então, se eu deixar assim, o printf ele vai imprimir tudo na mesma linha, então gera uma certa confusão para entender. Então, o que é que você pode fazer para que não fique na mesma linha? Você salta uma linha. Então, você bota o seguinte: depois do D aqui, você bota uma barra aqui virada para a esquerda, tá certo? E o N, tá certo? Com essa notação aqui, depois eu vou mostrar várias notações, vou falar melhor da função printf, tá? Vou falar de tudo isso aqui para vocês com um pouquinho mais de detalhes. Por enquanto, aprenda só essa metodologia aqui, só essa forma de usar, porque eu vou detalhar isso para depois. Nós estamos estudando só os tipos de dados, tá certo? Eu estou usando aqui o printf para imprimir eles na tela, tá? E essa barra N aqui, para a esquerda, né? Vou botar aqui também, serve para soltar uma linha, tá certo? Vai ficar mais bonitinho aqui na hora de executar aqui, ó. Então, minha idade é 35. Ah, o que é que acontece? Como eu botei, ó, aqui soltou uma linha e imprimiu metros embaixo, não foi, ó? Mas eu não quero que imprima, eu quero que... Vou tirar daqui. Vou botar depois de metros, né? Porque, pronto. Vou botar aqui. Pronto. Minha altura é, tá? Então, ele imprimiu. Depois eu vou mostrar para vocês. Aqui tem várias casas decimais. Eu posso mostrar com uma, com duas, tá? Com quantas casas decimais eu quiser, tá? Mas por enquanto eu vou deixar ficar dessa forma mesmo. Bom, então estamos observando que nós estamos construindo tipos de dados, né? Tipo inteiro, tipo double. Bom, e o tipo char, né? Existe o tipo char, tá? Que você armazena o quê? Caractere. Por exemplo, vou criar uma variável, né? Do tipo char. Então, o que essa variável pode conter? Caractere, né? Então, e como é que eu faço para botar um caractere? Caracteres são, né, são as letras, tá? Então, eu vou botar aqui, por exemplo, aspas simples. Você aperta na aspas simples, né, no seu computador e você bota assim, A, tá? Ponto e vírgula. Pronto. Agora, a C vai conter, ela, dentro dessa variável, ela tem um C, é uma variável que tem um endereço, e dentro da memória tem o caractere A, que representa em hexadecimal, né, um valor, tá? Bom, então vamos ver aqui o caractere. Vamos imprimir aqui na tela, tá certo? Meu caractere.
meu caractere. Então, eu vou querer imprimir o caractere, então eu vou botar C aqui, tá certo? Eu vou deixar aqui para saltar uma linha e vou colocar aqui o C, tá certo? Então, meu caractere é A. Tá? Então, ele atribui um caractere. Se eu tentar atribuir dois caracteres juntos, tá? Ele não vai aceitar, tá certo? Né? Ele não vai gostar disso, tá certo? Tá dando um overflow aqui, tá certo? Então, você aqui está ultrapassando a capacidade de armazenamento dele, tá bom? Então, cada caractere você vai botar um caractere específico, tá bom? Senão vai dar um errozinho, né, na hora de atribuir o caractere, tá certo? Bom, você está vendo aqui, quando você pede para imprimir, ele está imprimindo um caractere, né? Mas eu poderia, você saber o equivalente desse caractere, tá certo? Deixa eu botar aqui D aqui. Né? Desculpa aqui, eu mudei o caractere B, né? O caractere é que eu quero. Eu podia ser o B também, tá bom? Mas, bom, imprimiu o meu caractere 65. Observe o seguinte, pessoal, ó, que quando eu tenho um A aqui, o A, eu estou gravando dentro da memória, né? Não o A, tá certo? Mas estou gravando um valor que é equivalente ao caractere A, tá certo? Se você for lá na tabela ESC, tá certo? Aqui, tá? No Google, e ver aqui a tabela ESC 2, certo? Você vai ver aqui que o A, ele abrir aqui, melhorar aqui o tamanho. O A, cadê o A aqui? Aqui o A, caractere, chá, A, equivale em decimal, 65, tá bom? Então, eu estou imprimindo ele em decimal, tá certo? Então, cadê onde é que eu... Deixa eu sair aqui. Bem, então aqui, né, é por isso que ele imprime aqui 65, tá certo? Mas se eu quiser ler o caractere, né, então eu coloco aqui o C, tá certo? E aí você vai ver o caractere. Bom, você pode estar se perguntando, né, de onde é que vem essas letrinhas, o que é o C caractere, o F é float, o número decimal, o número com vírgula, né, float ou double, você pode botar o F e o D decimal. Bom, isso aqui tudo eu vou tratar com vocês quando estiver tratando do printf, tá bom? Por enquanto vocês só vão aprendendo a usar. Outro detalhe aqui fica aqui, ó, em aspa dupla, tá? Aí aqui vai ficar a mensagem com mais a informação que você quer ler, né? Bom, se você quiser aqui ler duas informações, por exemplo, idade e, por exemplo, altura, então você pode fazer assim, idade e altura junto, ó, altura, e botar aqui, deixa eu dar um espaço aqui para o barra ficar um pouco mais para lá, porcentagem, bom, a idade é inteira, mas a altura é float, então eu tenho que botar o que aqui? É porcentagem F, tá certo? A idade. Então, o primeiro D aqui é para a idade. E esse F aqui vai ser para a minha altura, tá certo? Então, vamos ver aqui. Então, idade 35 e altura 1.7, tá bom? Então, você pode concatenar aqui as variáveis que você estiver precisando, tá bom? De imprimir, ok? Então, essa é uma questão que você está começando a fazer algumas operações, né? Utilizando aí o GDB Online, tá bom? Bom, então, uma coisa que eu falei muito para vocês na aula, né, foi a questão da quantidade de bits, né, que cada tipo de dado tem, né? Lembre que eu falei que o inteiro pode ter 16 ou 32 bits, né? Ou seja, lembre-se que muitas vezes aqui na programação a gente não usa nem a palavra bit, a gente usa mais bytes, tá certo?
Então você pode querer saber quantos bytes tem, tá certo? Um determinado tipo de dado ou uma determinada variável, tá? Então é por isso que eu falei para vocês do size off, tá certo? E eu vou agora juntar o size off dessa última aula com todo esse conhecimento de tipo de dado, né? Porque na aula, primeira aula lá, eu falei sobre a criação de variáveis, né? Que toda variável tem que ter um nome, tem que ter um tipo e recebe um valor, assim, dessa forma, tá? Esse nome aqui depende do que ela vai conter, né? Se for idade, você chama ela de idade, é evidente. Se for altura, você chama ela de altura. Se for só a massa, você pode chamar ela de peso. Se for velocidade, você pode botar de V ou velo ou velocidade. Bom, e o tipo vai depender do que ela contém. Se for números inteiros, você escreve como int. Se for números decimais, você escreve como double ou float, tá certo? Pode ser também. E além disso que eu falei também do número de bits. Então, como é que eu faço para descobrir o número de bits utilizando o sizeof? Tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês agora, tá bom? Então, vocês aprenderam aqui, né, usar o printf, tá? Essas letrinhas aqui eu vou falar mais depois. O D é números decimal, o D é quando você estiver trabalhando com números inteiros, tá bom? O F é quando você estiver trabalhando com números de float ou decimal, tá bom? O C aqui é quando for o chá, tá? O caráter, né? Certo? Bom, eu vou apagar isso aqui tudo. Bom, não, deixar só a idade, tá? Deixa a idade aqui, que eu quero tratar do size off com você, tá? O size off é muito importante. Ele permite você descobrir algumas coisas, algumas informações do seu tipo de dado, int, e da sua variável idade, tá? Então vamos lá, olha só. Eu quero saber quantos bytes tem a minha variável idade. Bom, vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma outra variável chamada inteiro número n bytes. Olha só, minha variável se chama n bytes. Retorna um inteiro. Por quê? Porque o número de bytes serão números inteiros. Então, quantos bytes tem a minha variável idade? O que é que eu faço? Eu vou lá, vou utilizar o sizeof. Size. De onde é que vem esse sizeof? É da própria linguagem, tá certo? Ela disponibiliza para vocês o sizeof. Bota aqui idade. Ele é muito importante e usado em várias situações. Então, o que o sizeof vai retornar aqui para mim e atribuir a minha variável número de bytes? O número de bytes da minha variável idade. Bom, eu vou apagar tudo isso aqui. Vou botar aqui minha variável idade. Vou botar assim, número de bytes. De idade, tá certo? Não, da variável idade, né? A variável idade é. Então eu quero saber o número de bytes da minha variável idade. Então, como isso aqui é um número, eu vou deixar assim. Vou apagar isso. Vou aqui, em vez de idade, eu vou botar n bytes, né? Bom, então ele vai retornar n bytes, que ele vai receber aqui o número de bytes da minha variável idade. Então, o número de bytes da variável idade é igual, ou seja, 4 bytes. O que significa 4 bytes? Olha, cada byte tem 8 bits. Então, 4 vezes 8 são 32 bits, tá certo? Então, lembrem que eu disse para vocês que tipos de dado inteiro pode ser de 16 ou 32 bits, né? No caso aqui desse compilador, o número de bytes de uma variável inteira são 4 bytes, que equivale a 32 bits, tá certo? 4 bytes, tá? Bom, eu posso ler assim, tá bom? Idade. Mas eu também poderia, em vez de ler a variável, eu poderia ver o tipo, ó.
tipo do dado. O tipo é int. Então ele também retorna, tá? Então eu posso ter essas duas opções, tá certo? 4, né? Evidentemente, porque se idade é do tipo inteiro, idade tem que ter 4 bytes, inteiro também tem que armazenar 4 bytes, né? Bom, tudo bem. Eu posso aqui fazer o seguinte. Se eu pegasse esse sizeof e botasse aqui. Vamos fazer isso, né? Vou botar aqui o sizeof, vou executar aqui, tá? Bom, número de byte variável é 4. Mas se eu subir aqui um pouquinho, ele não gosta, tá? Dessa escrita. Ele pede para eu botar long unsigned, tá certo? Então, em vez de botar D aqui, vamos botar long unsigned, que é o LU. Então, para ele tirar esse errinho aqui, tá certo? Essa advertência. Pronto, tirou a advertência, né? Então, o número de bytes da variabilidade é 4. Ou número de bytes de int é 4, né? Bom, e se for um char, né? Uma variável. E se for, então eu posso aqui, olha, eu posso aqui, vamos fazer o seguinte aqui, ó, número de bytes de um char. Em vez de size of int, vou botar size of char, ok? Vamos botar mais aqui, em vez de só o char, vamos botar o sign char. Sign char. Ficou junto, não vai dar um erro aqui. E vou botar também o unsigned, né, sem sinal. Unsigned char. E aqui eu vou botar sign para a gente saber. Sign, né? Char. E aqui também eu vou botar unsigned char. Certo? E aí eu vou executar. Então, ó, número de bytes de char, 1. Número de bytes de um signed char, 1 também. O número de bytes de um unsigned char é 1. E o número de bytes de um inteiro é 4. Bom, observe que aí eu consigo, pessoal, com o sizeof, descobrir o número de bytes de uma determinada variável. Por exemplo, o inteiro aqui, né? Deixa eu fazer o seguinte, acho que está tudo junto aqui, né? Vou botar o seguinte, printf, para saltar uma linha, vou botar aspa dupla, opa, ficou fora, né? Aqui, vou botar aspa dupla aqui dentro, vou botar uma barra n, certo? Saltar uma linha para separar o char do int. Vou copiar esse int aqui e vou fazer assim, número de bytes de um short int. Só o short int, né? Número de bytes de short int é. Pronto. Então, quantos bytes tem um short int? Vamos ver. Então, base inteiro é 4, né? Que são 32 bits. 4 vezes 8 é 32. E o número de bytes de um short int é 2, ou seja, 16 bits. Então, pessoal, com o sizeof, você consegue ver quantos bytes tem. Ou o seu tipo de dado, char, unsigned char, int, short, ou o nome da sua variável. Você pode usar um dos dois, tá certo? Isso é uma coisa importante que vocês podem usar no futuro, isso aí, tá? E isso é muito importante, vocês começarem a compreender o tipo de dados, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Esse conjunto de elementos que são importantes na linguagem C, que nós estamos vendo aqui nessa aula, tá? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.